A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 6. Uma passagem muito conhecida de todos nós, que é sobre o Pai Nosso. Algo que até as crianças sabem, todo mundo fala, todo mundo reza, em todas as religiões quase. Mas que nós possamos meditar um pouquinho sobre essa passagem. Os discípulos eram homens que conheciam as escrituras na época, as escrituras ali dos judeus, tinham acesso aos templos e aos rituais daquela época. Mas eles não tinham uma intimidade com Deus como Jesus tinha. E quando eles viam que Jesus tinha uma intimidade muito grande com Deus, eles também desejaram. Será que nós desejamos ter essa intimidade com Deus? E quando eles tiveram esse desejo, eles pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a ter essa intimidade com Deus. Nos ensina a orar, a conversar com Ele. Nós não queremos simplesmente uma repetição, mas queremos uma intimidade. E Jesus olhou para eles e disse assim: olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso, que significa que Deus é Pai. Pai é aquele que está presente junto com os filhos. Está presente na criação dos filhos, suprindo as necessidades, suprindo a educação, ensinando os filhos a maneira de se portar, no crescimento, em todas as áreas. E Jesus estava naquele momento dizendo para os discípulos: olha, Deus ele é Pai. E ele sendo Pai, ele está disposto a cuidar de nós, a nos ensinar, a nos mostrar o caminho que nós devemos ir. E também um Pai amoroso é aquele que corrige. E Deus também irá te corrigir, irá nos corrigir. Isso é maravilhoso. Era algo novo para os discípulos e tem que ser algo novo para nós. Precisamos olhar Deus como nosso Pai, aquele Pai amoroso, carinhoso, aquele Pai que tem prazer de sentar e conversar com o filho. Aquele Pai que tem prazer de dialogar com seus filhos, tem prazer de ensinar os seus filhos, tem prazer. E Deus é esse Pai. E ele disse: olha, santificado seja o teu nome. Mas mesmo sendo esse Pai, nós não podemos esquecer que Deus é santo. E requer de nós também santidade. Requer de nós também um caminhar perfeito. Porque Ele nos ensina. Quer dizer que nós precisamos também obedecer. Porque não adianta o pai ensinar se o filho não obedece. Não adianta o pai ser carinhoso se o filho é rebelde, não é carinhoso. Então, nós precisamos reconhecê-lo como Pai e como Santo. E ele disse mais algo importante: venha o teu reino. O reino de Deus precisa estar dentro de nós. Hoje existem tantas guerras interiores, tantas depressões, tantos problemas psicológicos, emocionais, que têm levado muitos, que às vezes têm tudo materialmente, mas não têm o reino de Deus dentro de si. Não estou dizendo de ter uma religião, mas estou dizendo de ter o verdadeiro reino de Deus dentro de si. E quando nós temos o verdadeiro reino de Deus dentro de nós, a guerra pode estar grande, as dificuldades maiores, mas o reino de Deus dentro de nós, nós podemos dizer como salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Veja Jesus quando estava ali no barco com seus discípulos, uma grande tempestade. Jesus dormiu no meio da tempestade. Por quê? Porque o reino de Deus estava dentro de Jesus. E os seus discípulos apavorados. E olha a diferença quando o reino de Deus estava dentro dos discípulos. Pedro estava preso e no meio daquela prisão sabia que ia morrer no outro dia.
ele deitou e dormiu. Por quê? Porque naquele momento o reino de Deus já estava dentro de Pedro. A diferença entre o reino de Deus sem estar dentro dos discípulos ali na tempestade, eles apavoraram. Pedro apavorou. Mas quando o reino de Deus fez-se presença dentro do coração de Pedro, Pedro sabia que ia morrer naquela prisão e ele deitou e dormiu e descansou. Isso é o que nós precisamos aprender. Aprender o verdadeiro significado de que Deus é Pai, Deus é Santo e que o reino de Deus precisa estar dentro de nós. E quando o reino de Deus está dentro de nós, nós temos o prazer de dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque não importa as outras coisas, o que importa é que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. E que Ele é Pai e que Ele quer o de melhor para nós. Ele não é aquele pai que não está presente, pai que não cuida dos filhos, pai que não está nem aí para os filhos, mas Deus é aquele pai presente, amoroso, santo e verdadeiro. E Ele está aí com as mãos estendidas, com seus braços estendidos e dizendo: vem, filho meu, vem, porque eu te amo. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso e está aí pronto para nos abençoar e nos agraciar com a sua presença, com o teu reino e com a tua graça. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde e que nós possamos a cada dia estar mais na presença dele. E se esse vídeo te ajudou e possa ajudar alguém, compartilhe-o para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém?